Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui de volta ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Hoje nós temos um tema muito interessante para vocês. A gente vai falar sobre um assunto que tem sido muito relevante no Brasil nos últimos anos e que tem despertado, além de curiosidade, muitos sentimentos contraditórios. O título do nosso episódio hoje é Tolerar os Intolerantes. Bom, o tema do nosso episódio hoje surgiu a partir de uma discussão proposta pelo filósofo Karl Popper. Nós discutimos internamente a nossa pauta e eu gostaria de começar a introdução do nosso episódio fazendo referência a um texto do Karl Popper no livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, onde o filósofo discute o problema do paradoxo da tolerância. A pergunta é muito simples. Nós devemos tolerar os intolerantes? Se os intolerantes ameaçam destruir a nossa sociedade, até onde nós devemos ir com a tolerância? A conclusão do Karl Popper foi, diz ele, devemos-nos então reservar em nome da tolerância o direito de não tolerar o intolerante. A preocupação de Popper era que os intolerantes podiam destruir a sociedade. Mas nós somos espíritas e precisamos fazer essa reflexão sob o ponto de vista do espiritismo. Então vamos lá. Como é que nós definimos os limites do episódio de hoje? Como espíritos imortais que somos, aqueles que nos odeiam não podem nos destruir. Tentamos construir uma sociedade justa, mas somos imperfeitos e por isso enfrentamos grandes dificuldades. Além disso, por muito tempo ainda iremos conviver com outros espíritos tão ou mais imperfeitos que nós. E essa convivência será um obstáculo para que essa sociedade justa se realize. A única forma de ajudar aqueles que têm mais dificuldade de encontrar o caminho do progresso moral é não abandonar esse mesmo caminho, inclusive nos momentos de maior atrito entre as nossas visões de mundo. É no contato entre modelos distintos de coexistência que os valores espirituais podem demonstrar sua força perante aqueles que menos os compreendem. Um sentimento de insegurança sempre dominou os pacifistas de todo gênero. Tolerar os intolerantes parece uma opção ingênua e fraca, a qual deixa à mercê dos ignorantes que tomam a iniciativa da violência a opção de destruir os seus adversários e, a partir disso, impor um regime de brutalidade sobre a Terra. Com o Espiritismo, sabemos que o tipo de prevalência ou domínio sonhado pelos intolerantes não passa de profunda e dolorosa ilusão. O reinado da brutalidade é passageiro e amargos sofrimentos serão as suas consequências. Mas, enquanto encarnados, o desafio de suportar a convivência com aqueles que nos odeiam e atentam contra a nossa integridade é enorme. Sob pressão do ensino moral cristão, tendo em mente o paradigma do espírito imortal, como lidar com esse desafio? Muito bem, então, pessoal, para começar o nosso trabalho aqui, vocês já conhecem a divisão do nosso cast. Nós temos aqui 3 partes. Na primeira parte, nós vamos fazer uma breve revisão da literatura, especialmente das obras básicas do Espiritismo, das obras do Kardec. Nós chamamos de teoria do Espiritismo. Na segunda parte, nós vamos aplicar a teoria, respondendo alguns questionamentos também ainda básicos. E na última parte, nós vamos debater um tema mais polêmico, falando de mal-entendidos ou de erros comuns. Na divisão da primeira parte, nós temos aqui 3 textos. O primeiro, Meu Reino Não É Deste Mundo, o paradigma da imortalidade do espírito. A seguir, o Dayan vai falar sobre retribuir o mal com o bem e o Valdir vai falar sobre dar a outra face. Como nós apresentamos aí na introdução, o paradoxo da tolerância coloca diante de nós um desafio moral dos mais difíceis. Aprendemos que é fundamental para seguir a lei moral retribuir o mal com o bem. Mas a vida real é muito difícil e os desafios que estão diante de nós são muito complicados. O mais importante para nós aqui, além de rever, analisar de novo, dar uma olhadinha aí no que a filosofia tem a nos ensinar sobre esse tema, é passar a pensar sobre ele a partir da nossa perspectiva de espíritas. E aí, fundamentalmente, a grande novidade é o fato de que o espírito não morre, ele é imortal.
Nós conhecemos a história do pacifismo ao longo dos últimos séculos, e a história do século XX foi marcada pela biografia de grandes homens como Gandhi e Martin Luther King. E nos preocupa saber até onde a gente pode ir, acompanhando esses modelos que parecem aos nossos olhos ter dado conta de lidar com esse desafio histórico. Só que o problema aqui é que, para muitas pessoas que são obrigadas a enfrentar esse desafio no dia a dia, o medo e a insegurança acabam gerando efeitos ou sentimentos contraditórios. Então, como é que isso acontece na vida? A gente está ali pressionado pelo ensino cristão, se sentindo pressionado pelo comando moral que nos obriga a agir sempre em nome do bem, sempre com amor. Por outro lado, a gente tem uma pressão também gigantesca do instinto de conservação, que pode ser individual ou coletivo. Popper, por exemplo, o filósofo Karl Popper, quando estava discutindo esse assunto, pensava, olha, a gente tem aqui uma sociedade que progride, nós construímos instituições, ampliamos a capacidade de muitas pessoas coexistirem no mesmo lugar, e aí grupos começam a se insurgir, a alimentar discurso de ódio, a manifestar intolerância contra outros grupos sociais, negros, mulheres, gays, comunidade LGBT, imigrantes, ou outras ideologias políticas, e essas pessoas começam a usar a violência, a agressividade e uma série de outras ameaças, a tal ponto que isso pode fraturar a sociedade. Então, pensou o Popper, não dá para ter uma sociedade aberta e múltipla que seja permeável e aceite que esse tipo de manifestação cresça. Por quê? Porque se a gente for tolerante com eles, eles vão nos destruir. Porque nós não vamos reagir. Então, tolerância, diz o Popper, tem um limite. É o limite em que todo mundo respeita as mesmas regras. Mas, claro, existe aí uma preocupação de conservar a estrutura social, de impedir que ela seja destruída. Quando a gente vem para dentro do Espiritismo, nós temos uma certeza acima de todas as outras. Não haverá essa destruição. Os ganhos espirituais de cada um não serão perdidos. A morte do corpo, por exemplo, não destrói as conquistas do espírito. Então, como pacifistas, por exemplo, nós não precisamos nos preocupar com o predomínio dos que não são pacifistas, dos mais agressivos e dos mais violentos. Então eu gostaria de passar a discussão adiante para o Dayan e para o Valdir, lembrando o seguinte: nós temos que associar aqui duas coisas. Primeiro, a lei de amor que determina que nós tenhamos em vista a necessidade de não sermos violentos com as outras pessoas. Não reagir com intolerância aos intolerantes. E, por outro lado, nós temos o fato de que, sendo espíritos imortais, nós não precisamos ter medo de que os intolerantes possam destruir a nossa sociedade ou a nós mesmos. Mas juntar as duas coisas no dia a dia não é fácil. Vamos seguir a discussão para ver como a gente pode responder melhor a esses problemas. O que eu faço quando dentro de casa, na minha família, tem alguém muito agressivo, de posições muito radicais, que inclusive me odeia ou se manifesta sempre contra mim de um modo exaltado? O que fazer no trabalho? Como lidar com o caos social aí fora, onde posições de grupos rivais parecem querer colocar fogo no mundo? Vamos ver como a gente pode discutir um pouco melhor esses assuntos. Dayan, fala um pouquinho pra gente sobre retribuir o mal com o bem. Bom, Rodolfo, nessa passagem há muita controvérsia, muita dúvida e até uma certa perplexidade, eu diria, por conta do que afirma Jesus em várias passagens em que esse tópico está incluído no Livro dos Espíritos, né? Primeiramente, nós devemos deixar claro o seguinte: nós não sentimos a mesma coisa por um inimigo que por um amigo. Esses sentimentos, eles são muito claros e muito bem definidos em nós. Não é possível exigir-se de ninguém que ame realmente o seu inimigo, pelo menos não enquanto essa pessoa, ou essas pessoas, enfim, quiserem verdadeiramente nos fazer mal. Não é possível sentir amor por quem nos fez o mal ou por quem nos quer fazer o mal. Simplesmente não dá. Isso é antinatural. O Espiritismo nos diz que as palavras de Jesus, de um modo geral,
Elas não podem ser levadas ao pé da letra. Então aí nós temos o seguinte: é preciso, portanto, entender, interpretar o que tem por trás disso. Então os Espíritos nos esclarecem que amar os inimigos não tem o mesmo alcance e nem o mesmo sentido que comumente nós damos a esse termo, amar. Amar os inimigos significa que nós não devemos nutrir desejo de vingança contra quem nos fez o mal ou contra quem nos quer o mal. Não desejar ao outro o mesmo mal que ele deseja contra nós. Só que também tem o seguinte: o Espiritismo deixa muito claro que nós não devemos esticar o pescoço para o carrasco assim de graça. Em situações extremas de violência, nós podemos e até devemos nos defender e repelir qualquer violência. A preservação ela é um instinto inafastável da vida animal nesse planeta. E nós estamos aí incluídos. Então há um conflito muito grande, né, nesses termos. E o Espiritismo coloca, portanto, as coisas dessa maneira. Amar ao inimigo é, na verdade, não nutrir por ele os mesmos desejos de violência, de vingança, enfim, de fazer o mal. Então, deixando muito claro, segundo o Espiritismo, não fazer o mal ou fazer o bem em troca do mal quer dizer o seguinte, especialmente no que diz respeito a amar aos nossos inimigos, é não ter contra as pessoas nem ódio, nem rancor, e muito menos desejo de vingança, como eu já coloquei. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem impor condições. É não colocar, por exemplo, obstáculo à reconciliação. Ora, se ele já entendeu que errou e nos procura, nós devemos, portanto, dar essa oportunidade para a reconciliação. E não, claro, dentro das nossas possibilidades, mas esse é o objetivo, e não simplesmente repelir, não perdoo, não quero saber disso, é um absurdo. Por mais grave que seja, nós devemos, portanto, tentar dar essa oportunidade para a reconciliação. É não colocar, portanto, obstáculo para ela. É desejar o bem no lugar do mal, é alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, ao invés de nos entristecer. Aqui é um problema grande, porque às vezes a gente não consegue se alegrar com as coisas de bem ou as coisas boas que acontecem com as pessoas que nos rodeamos. Imagine com relação àquela que nos fez algo mal ou que nós sabemos que nos desejam mal. Mas a inveja é um problema nosso, não do outro. Então é aqui, portanto, é que nós devemos trabalhar, inclusive, esse sentimento em nós. Enfim, é não prejudicar as pessoas, nem por palavras, nem atos, e pagar, né, ou retribuir todo o mal que nos possam ter feito com o bem, sem a intenção de humilhar as pessoas. Mas, como eu disse, nós precisamos trabalhar isso muito bem em nós, porque isso é extremo. Ninguém disse que essas lições são fáceis. Embora não seja o mesmo sentimento de amor que nós vamos nutrir, de fato, pelas pessoas com quem nós gostamos, mas só não nutrir o desejo do mal ou do revide já será um passo muito grande que nós damos. Então a lição que fica é que nós não devemos, na verdade, nutrir desejos de vingança, nem termos sentimentos maldosos, enfim, por aqueles que têm contra nós ou que não têm por nós o mesmo apreço e a mesma consideração. Tudo bem, Dayan, estabelecidas as bases aí lá das leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 12, itens 1 a 4, esse tema muito difícil, né, esse comando moral, devemos amar os nossos inimigos e retribuir o mal com o bem, muito bem explanado, e agora o Valdir vai continuar a sequência desse estudo falando sobre a outra face, né, que está lá nos itens 7 e 8 e que chega até o 10 numa mensagem chamada o ódio. Valdir, como ir adiante aí no estabelecimento das premissas com relação ao que fazer nessa situação? Bom, Rodolfo, é interessante que você tenha chamado o assunto citando os itens do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu acho que é importante aqui fazer um esclarecimento para os nossos ouvintes sobre como funciona o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós todos temos uma
tradição ocidental de conhecer o Evangelho como a narrativa de uma história que vai de um pouco antes do começo de Jesus, às vezes, até um pouco depois da sua crucificação. Para o Espiritismo, nós não vamos encontrar dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou seja, da nossa explicação sobre ele, essa narrativa sequencial. Kardec opta por pescar algumas passagens morais do Evangelho e explicá-las à luz do Espiritismo. Então nós não temos lá essa história contada, mas nós temos algumas referências sobre o que se passou. Bom, os itens que você citou, Kardec vai se dedicar a analisar uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 38 a 42, quando Jesus é interpelado e ele faz uma crítica à lei de Talião. A gente já teve a oportunidade de falar sobre a lei de Talião no episódio 2. Ele diz, olha, isso está errado, a gente não deve pagar o mal com o mal, na mesma proporção do mal, enfim. E ele parte para uma explicação com 3 exemplos. Ele diz que se alguém bate em uma das suas faces, você deve oferecer a outra. Que se alguém te pede o teu manto, você deve entregar também a sua túnica. E que se alguém te convida a caminhar 1000 passos, você deve caminhar 2000 passos. Bom, para quem faz uma leitura radical dessa passagem, fica bastante contraditório com tudo o que nós havíamos ouvido você e o Dayan comentarem na lei de conservação. A gente também já falou sobre a lei de conservação lá no primeiro episódio do nosso podcast. Então, uma leitura radical, limitada desse trecho do Evangelho vai fazer o ouvinte ou o leitor pensar, como assim eu posso me defender se Jesus dizia que ao ser agredido eu tenho que aceitar? Ou quando alguém pretende acesso aos meus bens materiais, eu tenho que entregar tudo ou mais do que o que a pessoa pediu. Evidentemente, essas leituras fundamentalistas do Evangelho, que olham para as palavras e para aquilo que está escrito como texto sagrado, escrito pela própria mão de Deus, ou o que for, geralmente nos leva a interpretações absurdas como essa, de que eu preciso aceitar qualquer ato que atinja as minhas necessidades, os meus interesses. Nos levaria, no limite do raciocínio, ao abandono da lei, a um domínio livre dos maus, digamos assim, a uma permissão irrestrita para a violência. É claro que essa passagem, Jesus, como um espírito evoluído, sabia que estava falando para um grande número de pessoas ignorantes, ainda numa condição de aprimoramento espiritual bastante limitada. Claro que ele não estava defendendo essa entrega total de si à violência, essa submissão. O que Jesus pretendia nesse instante era nos recordar de que a violência não é uma resposta aceitável. Como o Dayan estava nos falando, nós não devemos agir de forma a pagar o mal com o bem. A lição é bem mais simples e ela retorna, em tese, para aquilo que a gente havia comentado no nosso episódio 3. E eu estou aqui fazendo uma série de referências a outros episódios, porque, no fim das contas, isso gera uma construção, né? Quanto mais imperfeitos nós somos, mais sofrimento nós temos. Quanto mais virtudes nós desenvolvemos, mais felicidade genuína nós adquirimos. Então, em suma, a passagem do Evangelho nesse ponto é uma condenação à vingança e não uma autorização para que nós sejamos martirizados. Muito bem, então temos aí as nossas premissas. Nós temos o espírito imortal, nós temos o dever de amar a todos, mas nós temos os problemas objetivos da realidade que nos confrontam, exigindo de nós decisões em situações muito difíceis. Então vamos agora passar para a parte 2. Nós temos aqui 3 questionamentos, não são apenas perguntas, são questionamentos que nós vamos explorar nesse debate com o Dayan e o Valdir. O primeiro tem um título bastante sugestivo, né? Como conversar com um intolerante. O segundo é como resistir aos arrastamentos do ódio. E o terceiro é como lutar pelo bem
com amor, diante da agressividade dos intolerantes, nos dias de hoje. Para responder o primeiro questionamento, como conversar com os intolerantes, o Dayan vai nos propor aí uma abordagem para esse assunto. Eu confesso a você que esse é um tema, né? Nada que é fácil nesse programa, mas esse é um tema que, além de difícil, ele é interessante e extremamente atual, em virtude da toda essa situação que envolve aí o país em que nos encontramos. Mas a questão é a seguinte: conforme o Espiritismo, né? Conforme a doutrina, nós temos uma abordagem. Nós vamos encontrar alguns aspectos filosóficos. Você já trouxe para nós aí bem no início. A premissa poderíamos reduzir em que devemos ser intolerantes com os intolerantes para garantir a sobrevivência dos tolerantes. Essa foi uma abordagem ali que você trouxe logo na nossa introdução. E em que pese eu não discordar dela, eu, analisando também à luz do Espiritismo, mas não só, hoje eu poderia me posicionar dizendo o seguinte: há uma necessidade de diálogo. Nós precisamos tentar abrir um diálogo com essas pessoas. É óbvio que nós vamos ter graus aí dentro dessa intolerância e nós vamos tê-la, né, nos ambientes mais diversos, né? Como o questionamento já coloca, dentro da família, nas redes sociais, com os amigos, com o trabalho. Então me parece que nós devemos ter aí, ou poderíamos ter, uma abordagem diferente em cada um desses ambientes. É claro que dentro da nossa família nós podemos ter pessoas assim, que têm um posicionamento mais intolerante com certas situações, como, por exemplo, imigração, talvez com relação à liberação ou não das drogas, enfim, assuntos muito atuais, como aborto. Os temas são os mais distintos. Mas essas pessoas, elas são intolerantes por uma razão. E isso pode envolver tudo, inclusive a falta de conhecimento básico, a falta de instruções ou informações adequadas com relação aos temas que elas se posicionam. Então, o diálogo, portanto, aberto, franco e sincero, me parece que é o caminho que nós devemos seguir para tentar nos aproximarmos dessas pessoas. Aqueles que quiserem ouvir ou pelo menos participar de uma conversa franca, portanto, devem ser abordados. Mas haverá aqueles, como por exemplo nas redes sociais, que parece um verdadeiro campo de guerra, não tem o menor interesse de ouvir nada. Ele só quer destilar esse ódio, o seu posicionamento é certo, embora às vezes a gente sequer consiga compreender como que ele foi construído de tão difícil que ele parece, né, compreender esse posicionamento. E aí haverá um momento em que vai ter uma ruptura, que simplesmente certas pessoas sequer vai ser possível iniciar um diálogo. Então talvez elas precisem ser deixadas falando sozinhas, porque simplesmente será uma perda de tempo. A gente está distante por causa dessa pandemia, né? Hoje, você quando lê alguma coisa na internet, você não tem a sensação de que as pessoas que estão vociferando confundem opinião com fato? Sim, em muitas situações, sim, a gente consegue perceber isso, né? E eu acho que é comum quando vem uma notícia, quando alguém fala, né? Esse é um grande problema. Quando alguém fala alguma coisa com a qual nós concordamos, a nossa tendência é ter isso como verdadeiro e, portanto, como um fato. Não só a opinião do outro, mas como a nossa. Quando a opinião de alguém casa com a minha, a gente tende a entender isso como verdadeiro. E é o problema que vem, portanto, nos circundando, né? Hoje em dia, essa que é a verdade. Eu concordo com o que esse cara falou, isso é verdade. Sendo que o que ele disse é um verdadeiro absurdo, que é fruto, na verdade, do meu preconceito, né, com relação aos mais diversos temas, que eu desenvolvi esse entendimento observando talvez algumas coisas, ouvindo outras coisas, mas não lendo realmente assuntos sérios que abordem essa temática com algum cientificismo e com alguma qualidade. Então, sim, realmente é muito comum a gente encarar ou deparar com pessoas que
acabam simplesmente pegando uma opinião, né, e a compreendendo como se um fato fosse. Mas deixa eu retomar aqui só para finalizar. Então, para resumir, é o seguinte. Dependendo do grau de intolerância ou até mesmo de má fé que as pessoas possam ter com relação aos temas, enfim, da vida que estão aí acontecendo, nós devemos aproveitar as oportunidades para conversar com aquelas que estejam dispostas a ter um diálogo, talvez até mostrando algumas fontes de conhecimento para que elas possam consultar e aí compreender melhor o tema sobre o qual elas já tomaram um posicionamento e talvez até sem nenhuma reflexão. E há aqueles que estarão de tal maneira intencionados ou mal intencionados, arraigados e movidos por um ódio tão grande, que talvez a melhor solução seja simplesmente afastar e deixá-las falando sozinhas. Até porque daí pode decorrer, né, dependendo da exaltação de ânimos dessa pessoa, as coisas podem até sair do controle. Me parece que esse seria um caminho mais razoável. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Perfeito, Dayan, mas vamos lá. O Valdir vai explorar aqui na sequência alguns aspectos práticos do problema da resistência ao arrastamento proposto pelo ódio. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui só para esticar um pouco o fio dessa conversa. Existem situações em que é praticamente inevitável ter que conviver com uma pessoa agressiva e intolerante, certo? Como, por exemplo, na família. Disputas políticas, ou por causa de temas sensíveis, vão provocar conflitos inevitáveis, perfeito? Então, você está ali diante de alguém de quem você não pode se afastar. E você tem que estar presente junto com essa pessoa, suportando o fardo de lidar com alguém que tem posturas bastante, não só diferentes da sua, mas agressivas. E aí, de que tipo de comportamento nós estamos falando, né? O que significa ter que conversar ou ter que lidar com essa pessoa nesse ambiente? Dessas posturas que você listou, qual você acha que é a mais importante? Bom, Rodolfo, eu entendo o seguinte, estando nessas condições de uma pessoa tão próxima de nós, como coincidências não existem, há algo ali, pela proximidade, sem dúvida nenhuma que nos liga e, portanto, nós devemos ter aí mais atenção nesse tipo de relacionamento. Porque um desconhecido eu posso simplesmente virar as costas e ir embora e deixar ele falando sozinho. Eu evito conflito, eu evito estresse. Mas se esse relacionamento ele existe tão próximo, aí nós precisamos também olhar não só para o passado, mas como para a vida futura. Por que é que essa situação está se apresentando? Por que é que nós estamos aqui? E como é que nós podemos resolver essa questão? Então aqui me parece que nós temos que ter um olhar ainda mais especial com relação a esse relacionamento e buscar essa aproximação. Obviamente que haverá momentos em que até nós vamos nos sentir agredidos, vamos nos sentir, de certa forma, mal com isso. Então nós precisamos também calibrar o modo dessa aproximação. Então nós vamos ter um momento de sentar, conversar, ouvir as barbaridades, talvez, que tenhamos que ouvir, exercitando inclusive a nossa paciência, e tentando, entretanto, sempre as oportunidades para trazer um pouco de informação naqueles momentos de mais calma, nos momentos de maior abertura. E, sinceramente, nos momentos de maior agressividade, de maior agressividade, o que podem trazer um maior estresse, me parece que é calar, ouvir e afastar-se, aguardando um novo dia para que possamos aí ter uma nova e melhor, né, a aproximação, uma conversa muito mais tranquila. Nunca é, obviamente, bom tentar trazer ou entrar numa conversa ou discutir algo quando a raiva já tomou conta de tudo, porque aí ninguém quer ouvir nada, todo mundo grita, enfim. Só que como é uma pessoa que vive conosco, então é necessário sempre deixar a poeira baixar para ir tentando manter, né, essas comunicações, porque há muito por trás aí que precisa ser trabalhado. Muitas outras influências, né? Às vezes o ódio gratuito, ele não é tão gratuito assim, né? Nasceu em outras existências, se arrasta por esta, pode perdurar por outras, e existem muitos mecanismos aí escondidos aos nossos olhos, mas que no fundo podem estar intervindo
tornando a situação ainda mais insuportável no dia de hoje. Né? Exatamente. A gente não sabe o que está por trás, o que de nós, né? O que vem para nós, o que está no nosso passado, o que vem, portanto, ali na nossa cauda. Então, esses relacionamentos mais íntimos, eles precisam ser olhados com ainda mais carinho e ainda com mais atenção. Perfeito, muito bom. Bom, e agora vamos para o pergunta. Valdir, como resistir ao arrastamento do ódio proposto pelo ódio, né? Então a gente tem aí o convite, o Dayan citou as redes sociais. Acho que esse é o fenômeno cultural mais impactante do nosso tempo, né? Faz uma página para você, parece um mundinho seu, coloca lá alguma coisa, alguém vem nos comentários puxando briga, você não segura a onda, quando você vê, já são novos adversários, às vezes alguns inimigos, e isso hoje tem chegado às raias da loucura nas redes sociais. Esse é um fenômeno que sempre existiu, só que não havia internet. Como resistir a esse arrastamento? Que tipo de práticas espiritualizantes você propõe dentro aí do escopo do espiritismo para lidar com esse arrastamento ao mal provocado pelo convívio com os intolerantes? Então, Rodolfo, eu gostei muito de você ter me perguntado sobre práticas espiritualizantes, porque nós estamos falando a partir de uma realidade diferente, da realidade de que nós somos espíritos e estamos vivendo um momento histórico. Então eu queria responder isso, eu queria abordar isso, na verdade, quase que de uma forma médica, fazendo um diagnóstico e propondo um tratamento. Esse diagnóstico você já até, em tese, adiantou um pouco. Na verdade, o Dayan adiantou um tanto dele. Nós temos uma tentação constante a provar que estamos certos. Existe, num certo sentido, as redes sociais são uma grande desgraça, porque são câmaras de ecoar assuntos de vieses de confirmação, como o Dayan havia abordado. Os almoços de família dividem a mesa em duas partes, os que concordam, os que discordam, e ninguém se ouve muito bem. E há a novidade dos grupos de WhatsApp que espalham a fofoca de jeito muito veloz. Então, primeira parte do diagnóstico importante dessas práticas espiritualizantes que você chamou, eu acho que seria verificar se eu não estou sendo tentado pela vontade de estar sempre certo. A segunda parte desse diagnóstico é saber se eu sou capaz de conversar. O Dayan falou, eu preciso conversar, nós devemos esperar um pouco mais, se a outra pessoa está tomada pelo ódio, está no momento passional. Mas eu acho que pouca gente na nossa contemporaneidade sabe o que é conversar. A prática da conversa é um elemento que exige até disciplina. Um fala, o outro ouve, discute-se um assunto quando você está em grupo e não o interlocutor do assunto. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que nós estamos num grupo, num ambiente aberto, não controlado, e surge um assunto, um elemento complexo e que gera polêmica, o foco não pode ser desviado para quem chamou o assunto, para as características particulares ou pelos interesses particulares daquela pessoa que chamou o assunto. O foco é o assunto e não o interlocutor. Então, muitas vezes, a gente perde essa prática da conversa. Por outro lado, o que a gente poderia pensar como um tratamento para isso? E essa, sim, é a parte espiritualizante, digamos, do assunto. Eu creio que a sociedade contemporânea também perdeu o hábito do silêncio. Está todo mundo buscando assunto, volume, barulho a todo instante. E o silêncio é muito revelador sobre quem nós somos. Então, se ao ler alguma coisa numa página na internet, no Twitter, num grupo de WhatsApp, se eu sair do almoço de família amargurado com algum assunto, eu estou remoendo a conversa depois, ela continua repercutindo intimamente, eu só vou perceber isso se eu estiver em silêncio, se eu me permitir um tempo de silêncio, para eu ouvir aquilo que eu estou pensando, para eu ter consciência daquilo que eu estou pensando. E se isso acontece comigo, tem algo errado. Se eu li na página dos meus amigos, do meu
artista preferido, do repórter que eu gosto, do político que eu sigo, algo que eu não gostei e fico discutindo mentalmente com ele, é um bom indício de que tem algo errado. Então, nós precisamos estar em silêncio e, num nível mais adiantado desse tratamento, nós precisamos de um silêncio qualificado. O que eu estou chamando de silêncio qualificado? Meditar. E as pessoas têm muita dúvida sobre o que é meditar, sobre como essa prática funciona. Eu não vou entrar nos detalhes agora para a gente não desviar do assunto, mas há muito conteúdo bom disponível na internet, em aplicativos, mas eu vou deixar aqui uma espécie de um convite para quem ficou curioso se sabe ou não o que é meditar. Mas uma boa forma de pensar na meditação é: eu vou dar um descanso para minha mente. E a gente anda muito cansado, mentalmente cansado, emocionalmente cansado, fisicamente cansados, e todos precisamos de descanso. Então, acho que, em suma, eu diria que essas práticas espiritualizantes para evitar o ódio tem muito a ver com analisar aquilo que eu vejo, que eu sinto, como eu reajo às situações, e eu passar a trabalhar de forma específica em cima daquilo que está me passando. Ou seja, se eu estou remoendo uma conversa, se eu estou amargurado com algo, tem um problema ali. E eu preciso começar a buscar ajuda, buscar apoio, buscar orientação para isso. Essa eu acho que era talvez o que as religiões, no geral, que se preocupam com a existência do espírito, têm mais a nos oferecer como resistência ao ódio. Uma constante disciplina para estar presente no momento e consciente daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto. Nós vamos continuar essa discussão aqui na última parte do episódio. Eu vou só antecipar aqui, vou dar início aqui ao que seria a minha intervenção dessa parte 2, porque eu acho que ela tem a ver, ela responde um questionamento que eu faria em cima dos seus comentários. E aí lá na parte 3, você vai ter a oportunidade de voltar a isso e a gente juntar as duas pontas, ok? Seria mais ou menos o seguinte. A pergunta a qual eu me propus responder, a pergunta que eu elaborei para que a gente pudesse discutir agora, diz respeito ao seguinte: como lutar pelo bem hoje, diante desse cenário, diante dos intolerantes? A gente tem aqui um cenário em que, se for possível, e quase sempre digamos a verdade nesse sentido, se for possível, evitar o confronto desnecessário, se for possível, não alimentar discussões inadequadas, indevidas, se for possível, escolher o caminho de não confrontar o intolerante com a violência, ou mesmo de não dedicar tempo demais a quem, nesse momento, não vai ouvir, não vai prestar atenção, não vai ser respeitoso com a sua opinião, é o melhor a fazer. Aí eu acho que nós nos alinhamos nisso, desde a manifestação do Dayan lá em cima, quando ele estava discutindo, inclusive, a gente deu uma olhada no livro da Márcia Tiburi, recomendo aí para quem tiver interesse. A leitura é muito boa, o título do livro é Como Conversar com um Fascista. Mas aqui, nessa pergunta, o cenário parecia outro. Quer dizer, nossa proposta é a seguinte: se for preciso, eu estou diante de uma situação em que eu não posso me recolher, em que eu não posso me calar. Pode ser o caso de um profissional da justiça. Ele não tem essa opção. Pode ser. O Dayan é defensor público, né? Ele acabou, na apresentação que fez no cast passado, acabou nem dizendo. O Dayan é defensor público. Você pode ser um policial militar, você pode ser um policial civil, você pode ser um advogado, uma advogada, né? Você pode ser uma magistrada que está diante do conflito, e esse conflito é muito grave, e o jogo social coloca você numa situação em que você não tem a opção de se afastar. Ou você pode ser uma vítima de preconceito, você pode ser vítima do ódio, ou
do racismo, por exemplo, e está numa situação em que o simples fato de existir como você é gera ódio em grupos de intolerância e você não pode nem circular pelas ruas, você não pode nem ser respeitado no seu ambiente de trabalho, você não pode nem estar onde está. E aí, a sua opção, você fica na prática, você fica sem opção, porque se você se recolhe, a opressão só aumenta, a intolerância tende a te destruir, você tem que fazer alguma coisa. O que é que o Espiritismo pode dizer a respeito desse assunto? E aí eu acho que é nessa parte em que o tema fica ainda mais difícil. Se eu estou numa situação em que eu preciso lutar, assim como Popper estabeleceu lá na premissa do nosso cast, se eu tenho que lutar por mim mesmo, pelo meu grupo, pela minha comunidade, pela minha família ou pela sociedade como um todo, como fazer isso sem ceder aos intolerantes? E aí eu vou encaminhar uma conclusão para esse questionamento. Vou dar uma resposta, mas eu vou apontar aqui já o início da nossa parte 3 e depois pedir que vocês me ajudem a avançar o debate, que é o seguinte, o Espiritismo como uma escola de pensamento cristão, ele é sobretudo não violento. Ele é não violento, ele não aceita ou não admite o uso da violência como uma arma de combate, uma arma de luta social. Mas a paz e o amor podem ser instrumentos de luta. Nós temos uma mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o dever da indignação justa. Nós não precisamos nem devemos nos calar diante do mal. E nós não precisamos ceder espaço ao mal. Então, eu vejo aqui que nós precisamos encontrar um jeito de lutar com o bem, com o amor, permanecendo firmes e nos colocando diante da intolerância com firmeza, apontando a intolerância, usando os instrumentos de discurso social para dizer, olha, isso não está certo, isso está errado. Nós não devemos nos intimidar. Mas isso é difícil de fazer? É difícil de fazer, e isso é um exercício de ser cristão. Eu vou encerrar essa resposta dizendo apenas o seguinte, se amar os inimigos é um desafio quase insuportável para o estágio de evolução em que nós estamos hoje, mas nós podemos fazer exercícios, como, por exemplo, orar pelos intolerantes. Orar por eles. Se não dá para conversar, se não dá para ficar em pé diante deles, porque isso estimularia, às vezes, por si mesmo o conflito inevitável, mas é possível, por exemplo, orar pelos intolerantes. É possível, por exemplo, lutar contra o arrastamento do ódio, não se deixando contaminar mentalmente por essa cadeia terrível, nefasta, esse jogo mental que às vezes nos ocupa. O Valdir disse isso claramente, você vai dormir, não para de pensar naquela conversa, você acorda, vai para o trabalho, o mal-estar te domina. A oração constante pelos outros, mesmo por aqueles que nos fazem mal, é um exercício importante de lutar com o bem. Isso não significa que a gente consiga converter ninguém, a gente não quer converter ninguém. Mas o que nós também não podemos fazer é deixar que esse arrastamento pelo ódio e para o ódio domine o meio em que a gente vive. Perfeito? Então eis aqui as minhas considerações. Eu vejo aqui uma proximidade muito grande entre o movimento do Gandhi na Índia, do Martin Luther King nos Estados Unidos, e aquilo que nós ainda temos por fazer num país como o Brasil, usando o Espiritismo como inspiração. Nós temos aqui um erro muito comum e que é consequência aí dessa explanação que veio do Valdir para mim e cujas observações eu fiz aí há pouco, que é o seguinte: a lei moral precisa ser defendida na Terra pelos nossos esforços. Se é uma lei da natureza, ela precisa que nós nos coloquemos como agentes de defesa da sua validade. De que forma a gente deveria fazer isso? O que é que vocês acham? Minha percepção sobre isso é... Não sei, eu tenho algumas dúvidas. A gente conversou tanto sobre esse problema essa semana. E acho que ontem eu consegui sedimentar algumas coisas na minha cabeça. Não acho que a lei de Deus, ou a religião, ou qualquer coisa tenha que ser protegida pelo indivíduo. Essa ideia primária de que se a gente não fizer alguma coisa, Deus vai desaparecer, a lei vai ser perdida, o que for,
é infantil. Isso não me parece a questão correta que o Rodolfo queria me fazer. Acho que o que ele queria, o fundo que ele estava perguntando a mim, ao Dayan e a si mesmo, era se a gente tem que fazer algo para que a vontade da lei de Deus, ou para que as coisas, para que o reino de Deus, digamos assim, nas palavras tão comuns no cristianismo, se estabeleça na Terra. Eu acho que essa é a sua pergunta, certo, Rodolfo? Se a gente precisa agir proativamente para que as coisas progridam. É isso que você estava querendo saber, não era? Sim, a pergunta, na verdade, eu acho que é bastante simples, que é um comando moral que depende de nós obedecermos ou não. E se a transformação moral demora, mais gente sofre. O sofrimento é visível. Então nós temos que lidar com isso, assim, tipo, não é como Exato. se Deus tivesse Exato. determinado uma coisa e ele mesmo fosse cumprir. Perfeito? Não é isso. Se nós temos a pressão da lei moral agindo sobre os espíritos. Bom, o mundo é consequência da média dos espíritos que vivem nele, não é isso que a gente aprendeu? Então, ou a gente educa, ou a gente transforma, ou a gente divulga o bem, ou a gente faz o bem, ou o mundo vai continuar tendo escravos, né, muita corrupção, abuso infantil, racismo, preconceito contra a comunidade LGBT e por aí vai. Então a minha preocupação é, a mudança vem no automático, a gente tem que tomar ações mais firmes, perfeito? Exato, eu queria muito que você tivesse feito eu achava muito importante essa sua pontuação, expandindo a pergunta, porque talvez boa parte dos ouvintes vão me achar polêmico aqui, porque eu enfrento essa questão de uma forma muito pouco comum dentro do espiritismo e dentro das próprias religiões em si. Hoje, a gente vê um envolvimento religioso muito profundo com o espaço público. A gente tem uma bancada evangélica, digamos assim. Dentro de certas pautas, a gente vê no mesmo púlpito a Federação Espírita Brasileira, os bispos católicos, os bispos evangélicos. Isso me causa uma tremenda preocupação do ponto de vista do cidadão. A minha resposta à sua pergunta parte do seguinte princípio. Para mim, e essa é uma visão bastante pessoal, e eu reconheço até provavelmente muito mesmo minoritária, a religião tem que estar limitada ao espaço privado do indivíduo. Eu não me vejo, e eu acho que muita gente deve pensar isso de uma forma estranha, usando como argumento para a melhora social o evangelho. Eu não me vejo usando isso como um instrumento válido. Eu não acho que o argumento religioso possa ser trazido para a esfera pública como validade para a validação de uma ação social. Então eu sou um religioso e eu não posso atuar socialmente para que o mundo seja melhor? Não é isso que eu estou dizendo. Na sua pergunta, eu acho que você é um ativista social, o Dayan, por dever de ofício, é um ativista social. Eu não sou, por dever de ofício, um ativista social, e eu não sou, acho que em nenhum aspecto, um ativista social. E eu aplico o evangelho, ou as premissas de Jesus, para a condução daquilo que eu vou aceitar fazer ou não diante das circunstâncias que me são apresentadas. E, num certo sentido, eu acho que se o indivíduo melhora, com o passar do tempo, a sociedade como um todo melhora. Isso é banal até. É óbvio para todo mundo. E, na minha percepção das coisas, e por isso que eu acho que talvez eu seja um tanto quanto controverso em relação a vocês, eu não levo o evangelho como instrumento de discursos para a sociedade. Mesmo essa proposta que você estava falando, que eu acho altamente válida com relação a essa luta não violenta ou essa luta amorosa, talvez, pelo progresso da humanidade, eu acho que é possível justificar que se eu não tenho um argumento laico para defender algo no meio público, isso tem que ser contido para o meio privado. Ou seja, se eu tenho uma postura de algo que eu acho que é bom por causa da minha visão religiosa, mas eu não sou capaz de referendar isso no ambiente público com um argumento laico,
eu não irei a público fazer essa defesa, eu vou manter isso como uma postura privada da minha existência. Então, respondendo à sua pergunta, e depois de ter feito essas justificativas prévias, eu acho que a lei de Deus, mesmo no sentido da melhora que você propôs, não precisa de um engajamento religioso para ser melhorada. Nós deveríamos buscar a melhora da sociedade por argumentos laicos e esquecer, num certo sentido, o discurso para o outro como discurso religioso. Eu sei que isso é bastante polêmico e que muita gente vai levar esse raciocínio ao extremo. Então eu não devo lutar, não devo ser pró-vida no ambiente geral, eu devo aceitar que pessoas do mesmo sexo se casem, eu devo, se eu fosse um muçulmano, ir contra a posição religiosa da mulher na sociedade. Enfim, essas perguntas que levam ao extremo, elas são complexas, mas eu prefiro o caminho que me permite agir socialmente apenas com base em argumentos laicos. Então, eu não atuaria como um ativista social tendo o evangelho na mão. Eu não faria isso. Dayan, o Valdir tem aí como ele acabou de expor, uma visão, vamos chamar de, sei lá, privatista da religiosidade, né? Individualista, privatista, enfim, tem um histórico dessa posição, que ela deve se manter no ambiente privado do indivíduo. O que é que você acha com relação a esse tema? Olha, Rodolfo, eu concordo em algumas coisas com o que Valdir falou. Acho que no essencial eu concordo, sabe? Eu atuo da mesma maneira, tá? Eu entendo que a religião ela deve servir a cada um e eu a uso da melhor maneira possível para mim. Jamais passou pela minha cabeça impô-la a alguém ou simplesmente, enfim, ir para a casa dos outros de manhã, bater na porta para pregar e converter pessoas. Não, essa não é a ideia que passa comigo. Essa não é a ideia que me move, né? Não, que me assalta. A pergunta que você tinha colocado no início, só para eu concatenar aqui o meu pensamento e me mantendo no tema, eu entendo o seguinte, que a lei divina ela não precisa ser defendida por ninguém. Ela é divina. Nada que nós possamos fazer pode destruí-la ou modificá-la. Certo? Essas leis morais, elas estão gravadas na nossa consciência e, portanto, elas não estão sujeitas a ataques externos. E daí porque elas não precisam, portanto, ser defendidas por ninguém. Nesse ponto eu concordo bastante com o Valdir. Eu penso que o caso não é defender, mas difundir. Então, como eu disse, eu realmente uso a religião para mim. Ela é algo que me serve, que me conforta, né, e que pode me servir de guia na minha relação com os demais. Mas eu entendo que o conteúdo dela, né, do Espiritismo, ele é muito valioso. E que ele, sim, pode e deve ser difundido. O modo é apenas como nós faremos isso. Eu penso que quem tem interesse e me pergunta, eu sento, converso e dou as indicações. Olha, leia isso, leia aquilo, vá por esse caminho, que eu acho isso interessante. Então, se a pessoa busca o conhecimento, eu tenho total liberdade, portanto, de indicá-la, de conversar, tentar esclarecê-la ou discutir com ela, até para que eu mesmo possa botar alguns desses conhecimentos que nós temos em xeque para uma reflexão mais sadia. Então eu penso que o caminho é por aí. Quem tem interesse em entender e compreender, busca o centro e nós estaremos sempre abertos para isso. E sim, na minha vida privada eu procuro preservar essa questão religiosa e nesse ponto eu concordo com o Valdir. Eu dificilmente me veria com as obras básicas na mão e falando para os outros, enfim, eu sou muito contra esse tipo de imagem, né? Isso até de certa medida me choca. Quer conversar, a gente conversa, mas eu jamais traria para uma conversa como um argumento de autoridade um livro de cunho religioso, ainda que seja espírita. Certo, entendi a posição de vocês. Eu acho que o que a gente precisa fazer aqui e acho que o ouvinte, prestando atenção nos argumentos que a gente está levantando, vai também fazer. Os argumentos precisam se organizar aqui, né? A gente não falou de pouca coisa, a gente está falando de bastantes coisas aqui. Um ponto com o qual eu concordo e não abro mão
que a gente vive numa sociedade múltipla, uma sociedade heterogênea. Globalmente falando, ela é cada vez mais heterogênea, e eu concordo plenamente que não faz sentido fazer luta social, como o Dayan mesmo disse, segurando ali um livro religioso nas mãos e querendo impor ou vencer uma discussão usando argumentos da sua religião particular diante de um público que não a reconhece, ou não tem as mesmas premissas, e que já está inclusive cansado de uma longa história de religiões querendo se impor umas sobre as outras. Nesse ponto nós jogamos no mesmo time, sem sombra de dúvidas. E acho que o secularismo fez bem ao Ocidente, acho que falta um pouco aprimorar o secularismo, mas concordo plenamente com esse assunto. E é por isso que nós somos defensores da ciência, por exemplo, é por isso que nós somos defensores da filosofia, da linguagem, dos direitos e outros assuntos correlativos, porque eles são mais capazes de atingir um público amplo, né, numa esfera global, e sem que a gente precise ficar invadindo os limites da consciência alheia, né, da fé particular, da fé individual. Esse é um ponto que precisa ficar bem claro, nisso concordamos plenamente, e nisso identificamos o melhor do que o Espiritismo pode oferecer, aquele sentido progressista. Teria um segundo ponto, que eu acho que ainda avança esse aspecto, que é o fato de que nós entendemos o Espiritismo não como uma religião particular que deveria imperar ou dominar as outras, mas como uma fonte de ideias, de uma fonte capaz de descrever a realidade, mas que não serve como linguagem única para todas as pessoas no planeta. Nós não temos essa visão, o próprio Kardec não tinha, né? Agora, eu penso também que se eu tenho uma fonte que descreve para mim a realidade de um jeito que me parece mais próxima do que seria verdadeiro, se eu tenho uma fonte de valores que são úteis para a minha existência, me parece não ser possível dizer que, diante da necessidade de agir no mundo, que eu vou deixar esses valores em casa, que eles vão ficar guardados em algum lugar e etc. Uma coisa é dizer que eu não vou usar a linguagem da minha religião, nem aspectos primordiais da minha fé para convencer os outros. Mas se eu, o agente em questão, eu que sou a pessoa responsável ali por tomar uma decisão, se eu tiver que tomar uma decisão que, por exemplo, tem a ver com usar ou não usar a violência, certo? Então, no limite, em última instância, eu não posso afastar da minha consciência a pressão exercida pelos valores que nasceram dentro da minha fé religiosa. E é aí que eu não entendo esse argumento do privatismo. Eu acho que essa separação não é tão absoluta assim. E isso já aconteceu comigo. Eu já estive na rua fazendo trabalho de monitoramento de violência, ou, por exemplo, dentro das cadeias, ou em situações de conflito, não só conflito iminente, mas conflito real, em que eu tive que tomar a decisão de não ser agressivo, não ser violento, não reagir com violência, porque, na minha consciência, em última instância, é vigente como voz mais alta o comando do Evangelho à luz do Espiritismo. E ali, naquele momento, eu não vou ficar dizendo para as pessoas, olha, porque eu sou espírita, eu estou fazendo isso. A decisão é minha. Eu, como espírita, no entanto, não fiz ou não reagi a uma situação com violenta. Sim, porque eu sou espírita. Sim, porque eu sou cristão. Então, eu entendo e concordo profundamente com os rigores de observar o limite, né? O limite observado pelo Valdir entre a luta social não ser definida pela linguagem da fé particular. Nisso concordamos plenamente. Agora tem esse outro lado, em que, como ator de um processo decisório, eu não posso deixar de reconhecer que, para mim, o importante é reconhecer que sobre a minha consciência pesa
aquele comando maior que eu mesmo escolhi. Né? Então temos aqui visões diferentes e aportes diferentes. Pois é. Deixa eu fazer um desdobramento do que você está comentando, Rodolfo. O nosso ouvinte já sabe que nós dois temos posições divergentes em alguns pontos. Mas eu queria te ouvir sobre um aspecto. Porque eu comecei dizendo com o que eu não concordava e do lugar que eu acho que a religião deve ter. Você classificou isso como privatista. Tanto eu quanto você, quanto Dayan, estávamos falando em ação social. E eu me peguei aqui, neste instante, refletindo sobre se ser um ativista ou um agente social é um elemento essencial para o histórico evolutivo do espírito. Ou seja, se para que ele progrida, ele vai precisar ser esse elemento proativo de mover o planeta para frente a partir dos princípios sociais que serão defendidos. E aqui eu já adianto, eu queria saber o que você pensa, mas da minha percepção do Evangelho e da vida espiritual, eu acho que é plenamente possível o sujeito evoluir à margem dessas preocupações, dedicar a sua existência a uma existência, digamos, mais preocupada com, claro, desenvolver virtudes, valores elevados, mas que não gere engajamento social, que não gere esse você chamou de ativismo, né? Que não gere essa luta pacífica pelo melhoramento social do planeta, das condições de vida. Eu acho que é perfeitamente possível o espírito escolher um caminho evolutivo em que ele tenha acesso à ética religiosa ou ao conhecimento espiritualista ou espírita, limite as suas ações, como estava dizendo na sua experiência de ativista, aos princípios que o espírito ou que o espiritismo propõe, mas que nunca venha a público ser um agente dessa transformação, que conduz a sua vida paralelamente. Você acha que isso é possível? Eu acho que isso é possível. Não, veja, ficou claro na nossa discussão aí anteriormente que se essa for a escolha que a pessoa quiser fazer, ela pode fazer. Então, assim, sob certa medida, não caberia mais ninguém questioná-la. Agora, como nós conversamos, existem situações, eu vou retomar aqui, inclusive, o questionamento feito lá pelo Dayan sobre se eu posso ficar calado na conversa dentro de casa. Às vezes você é casado com uma pessoa que te pressiona o tempo inteiro e nem sempre você pode se calar. Nós temos circunstâncias de vida em que não é possível. Por isso, se você é branco e classe média e tem um refúgio para onde ir e se isolar de qualquer pressão social, você pode. Agora, se você é um jovem negro que mora na favela e que na hora que desce para ir para o trabalho é provocado o tempo inteiro, talvez você não tenha um refúgio, a não ser dentro de si mesmo. Mas está sendo o tempo todo provocado por uma sociedade que te repele constantemente pelo puro e simples fato de ser quem é. Então, chega um ponto em que as pessoas simplesmente não podem escolher se isolar. Eu vou lembrar aqui, existe muita crítica sobre esse assunto, a gente tem que tomar cuidado com essa crítica, a gente tem que ser equilibrado na hora de refletir sobre isso, né? Veja aqui, por exemplo, o caso do Michael Jordan, o grande astro do basquete, né? Passou a vida inteira ganhando muito dinheiro, sendo uma imagem muito positiva para afro-americanos nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né, para os negros, mas nunca disse uma palavra para defender a comunidade ou para valorizar o esforço e o sofrimento dos atletas negros, nem da comunidade negra americana. Ao contrário dele, o LeBron James faz esse papel, o Muhammad Ali ficou famoso por ter feito esse papel. No Brasil, o Pelé não fez, por exemplo, é uma questão muito crítica discutir sobre isso, já o Sócrates, jogador de futebol do Corinthians, fez e etc. Bom, mas falando em termos de espiritismo, para concluir, o meu ponto de vista, a minha opinião sobre esse assunto, é que nós não podemos ser intolerantes, né, com as pessoas que pensam diferentes e que, portanto, decidiram que naquela encarnação precisam de recolhimento, de afastamento e que precisam cuidar melhor da própria cabeça. Por outro lado, né, não havendo opções, e eu penso que no mundo em que a gente vive é muito difícil ter essa opção, seria importante assumir que a transformação do planeta só ocorre com a transformação moral.
E a transformação moral exige que as virtudes sejam defendidas com bons exemplos, com ativismo social, e esse ativismo pode começar dentro de casa, né? E aí, muita gente hoje fala em falta de valores, falta de virtudes, mas elas desistem de defender esses valores, desistem de defender essas virtudes, porque cedem a pressões às quais não deveriam ceder. Eu acho que a gente precisa de um programa para falar só sobre isso. Bom, a gente provavelmente vai fazer mais uns 3 ou 4, então o nosso ouvinte vai ficar aí atento. O mundo está pegando fogo, o Brasil está pegando fogo, os Estados Unidos estão pegando fogo, e aí o nosso programa já pode abordar esse assunto, inclusive. Mas por hoje, fica aí o convite, então, aos nossos ouvintes, reflitam. Está aí a diversidade de opiniões, esse era o nosso objetivo, sempre foi, e eu espero que a gente possa continuar tocando nesses temas e não fugindo deles, pelo contrário, tá bom? Então, por hoje acho que tá bom, vamos encerrar por aqui. Dayan e Valdir, uma palavra final aí, um tchau para os nossos ouvintes. Boa semana para todo mundo, até um próximo encontro que a gente possa de novo falar de espiritismo. Grande abraço. Bom, foi muito proveitoso como sempre, né? Eu acho que ficou bem claro aqui os nossos posicionamentos, concordamos e divergimos também, e não há nenhum problema nisso. Então espero que as pessoas aí, os nossos ouvintes, possam aproveitar ao máximo mais esse episódio. Excelente. Nós temos, então, lembrando aí, pessoal, Instagram, o Cast dos Espíritos, né? Twitter, EspíritosCast. Deixe seu comentário, faça suas perguntas, proponha um novo tema, fique à vontade. Muito obrigado, Luiz, aí pela edição do cast. A gente está conseguindo andar bem só porque o Luiz tem tido muita atenção e muito carinho, está trabalhando bastante para efetivamente produzir o podcast. Ele edita e organiza todas as informações. Agradeço a todo mundo e espero vocês no próximo episódio.